Oi, gente, vocês me ouvem? Só fala Boa alguma. noite, prof. Boa Tô noite. ouvindo bem. Então, tá muito bom. Gostei, tá bom. E aqui eu estou na faculdade hoje, então estou testando, tá? Eu só vou preparar o material aqui para a gente iniciar a aula, tá bom, gente? Só um pouquinho, tá?
Então, gente, boa noite. Nós vamos hoje lidar com os aspectos sociais da sustentabilidade. Então, nos encontros anteriores, nós tratamos dos aspectos éticos e no encontro anterior falamos dos aspectos ambientais. Então, hoje nós falaremos da perspectiva social. Qual é a relação disso com o debate da sustentabilidade? Então, o aspecto social da sustentabilidade encontra ancoragem constitucional nos artigos 3º e no artigo 6º da Constituição. Mas isso a gente vai tratar depois. Mas essa quando tratarmos dos aspectos jurídicos, que é a parte final. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos começar com um vídeo sobre o negócio social. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, sobre o negócio social e sobre um economista indiano, o nome dele é Muhammad Yunus. Ele criou um banco chamado Banco dos Pobres. E ele, na década de 70 do século XX, desenvolveu essa ideia, né? A ideia do microcrédito, que depois, com o passar dos anos, foi caracterizado como o negócio social. Então, veja, até a aula passada a gente tratou do ambiente biofísico. E a tese que nós defendemos foi que o ambiente, do ponto de vista biofísico, é a base de sustento da vida em todas as suas formas de expressão. Então, essa é a discussão ambiental estrito sensu. Tá? Hoje a gente vai tratar do ambiente, mais do ambiente sociocultural, que é o complemento, para a gente não ficar sempre com uma visão apenas restrita do ambiente. Hoje já se superou um pouco isso, mas por muito tempo, quando se falava em sustentabilidade, as pessoas já remetiam ao aspecto estrito sensu biofísico. Mas agora não, agora já está mais alargado esse debate. Então, nós temos, sim, uma possibilidade de compreender melhor essa discussão, tá? Então, hoje o acento da fala vai ser sobre o ambiente sociocultural. Porque não dá para você discutir sustentabilidade, como já falamos antes, a partir de uma única perspectiva. Tá? É sempre multidimensional esse debate. Ele tem essas múltiplas faces. Então, vou iniciar com esse vídeo, que é curto, e a partir dele a gente vai fazer algumas ponderações, alguns comentários, e vocês também podem apresentar as impressões de vocês, o entendimento, se já conhecem, se já é algo consolidado, né, na trajetória de vocês ou não, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Só vocês avisem como é que está o som, tá? Se você está ouvindo bem e tudo mais. Vamos lá. O termo negócios sociais surgiu na década de 1970
com o economista de Bangladesh ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus. Inconformado com a realidade social e a pobreza do seu país, Yunus criou um banco de microcrédito cujos clientes eram os mais pobres e necessitados. O Banco Grameen, como foi chamado, cresceu transformando a vida dos seus clientes e inspirou pessoas mundo afora, criando uma nova forma de fazer negócios que propõe soluções para problemas sociais. A motivação para o desenvolvimento de negócios sociais vem da constatação diária que a pobreza ainda é uma realidade muito presente. A tradicional divisão entre Estado, empresa e sociedade, cada um com seus papéis e responsabilidades, parece não ter resolvido o problema de 3 bilhões e meio de pessoas que ainda vivem com menos de 2,5 dólares por dia. Os negócios sociais surgem como proposta de evolução dos modelos existentes. Para superar os desafios sociais, propõem soluções que integram as lógicas de funcionamento dos dois setores. Mas como? Por meio de sua atividade principal, Core Business, esse novo formato de fazer negócios busca soluções para problemas sociais, como nas iniciativas sociais, utilizando mecanismos de mercado e inovação, como nas empresas tradicionais. Assim como Yunus, milhares de outras pessoas inconformadas com a realidade social estão propondo soluções de negócio para o fim da pobreza. Vejamos, por exemplo, um caso brasileiro. Sabemos que a internet é uma ferramenta poderosa de informação e empoderamento dos cidadãos. Em pleno século XXI, com toda a tecnologia já inventada, cerca de 61% dos brasileiros ainda não têm acesso. Mas um dado curioso mostra que 35% se conectam através dos serviços oferecidos por alguma das 100 mil lan houses espalhadas pelo país, que além de proporcionar inclusão digital, são também pontos de cultura, lazer, educação e informação. Diante desse cenário, foi criado em 2009 o CDI LAN, um negócio social com a missão de oferecer soluções de impacto para comunidades de baixa renda, através de produtos e serviços disponibilizados para mais de 6 mil lan houses filiadas à rede criada pela empresa social. O CDI LAN oferece produtos em duas áreas que têm alto impacto nas comunidades: educação e inclusão financeira. No portfólio de produtos e serviços está o programa CDI LAN Corban, que, em parceria com o Banco do Brasil, transforma as lan houses filiadas em correspondentes bancários. O comércio desses produtos gera renda para as lan houses e para a empresa social, ao mesmo tempo em que facilita a vida de milhares de pessoas, oferecendo um serviço muitas vezes escasso em comunidades mais afastadas. Faça parte da nova geração que está mudando a forma de fazer negócios. Acesse o site e faça a Choice acontecer na sua universidade. www.choice.org.br. Então, esse é o primeiro vídeo sobre o Muhammad Yunus. A história dele, gente, ele é um economista de Bangladesh. Bangladesh é o seguinte, ela era antes de existir o Estado, o país, a Índia, e Bangladesh, na década de 40, teve um conflito político e eles se separaram. Então, ficou criado a Índia, Bangladesh, e mais à frente, mais alguns anos depois, teve outra briga lá e foi fundado um país chamado Paquistão. Mas, na verdade, antes era tudo uma coisa só. Então, Bangladesh é um dos países menos ricos da galáxia, um país que tem uma dificuldade histórica, com fomes crônicas. E o Muhammad Yunus, ele, claro que ele era de uma família, de uma casta, que lá predomina um sistema de castas. Então, ele foi estudar nos Estados Unidos, uma família com maior poder aquisitivo. Ele foi estudar nos Estados Unidos, fez mestrado, doutorado, enfim, economia. Quando ele retornou, no final da década de 60, início da década de 70, Bangladesh vivia uma situação de fome crônica. Que ele conta no livro dele, ele tem um livro chamado O Banqueiro dos Pobres, que conta essa história dele, né? Como é que ele fundou esse banco.
Então, quando ele retornou, cheio de teorias, porque estudou aquelas elegantes, esse é o termo que ele usa, as elegantes teorias econômicas, com cálculos, com toda aquela elegância da matemática, da economia, da econometria e por aí foi. Só que quando ele retornou ao país dele para iniciar sua carreira como docente, ele ficou apavorado, porque nada daquilo que ele estudou, que ele aprendeu toda na graduação e depois na pós-graduação, ele não conseguia colocar em prática para resolver um problema básico, que era o problema da fome crônica. Então, ele conta, a gente quem nunca viveu isso, nunca tomou contato com isso, não faz ideia, né? Mas ele conta, e depois, com as pesquisas, tem pesquisas que registram isso, ele conta que as pessoas morriam de fome assim, paradas, né? Na parada do ônibus, ele caía assim, porque não tinha força mais para nada. Então, esse é o estágio da fome crônica. E como é uma cultura marcada pela não violência, não havia violência assim, de criminalidade, das pessoas assaltando, tomando as coisas das outras, em função dessa cultura, de uma cultura religiosa marcada pela não violência. Afinal, a Índia é a terra de Gandhi, né, do hinduísmo. Enfim, aí ele ficou apavorado com aquilo, porque não adiantou. Ele via que não servia muito do que ele estudou, não conseguia resolver esses problemas básicos associados à sustentabilidade social, que é o tecido social, as relações sociais e culturais completamente fragilizadas. Então, a sociedade vivia aquele momento. Então, o que ele pensou? Quando ele estudou nos Estados Unidos, ele aprendeu todo o sistema de créditos, né? O sistema de créditos do Ocidente, que é marcado por essa ideia de que o cara nunca financia o consumo, na verdade, né? O sistema bancário internacional, do sistema global, né? Do paradigma da insustentabilidade, que a gente sempre coloca aqui como parâmetro para didática. O banco que opera aí, ele não financia, não se preocupa muito com a produção do sustento das pessoas diretamente, ele se preocupa com o consumo. Então, ele joga para você cartão de crédito e te dá dinheiro para você gastar. Se você não pagar, você vai se enroscar. Tanto é que hoje a dívida mundial, ou no Brasil, ou no Paraná, a quantidade de pessoas endividadas, mais de 70% é em função de cartão de crédito, por conta disso, do consumo. Então, é um chamamento, uma coisa muito difícil de quebrar esse ciclo vicioso. Então, o que aconteceu? Ele foi aos bancos, ele via aquelas pessoas nas aldeias morrendo e sem nenhuma possibilidade de reação. Ele começou a emprestar. Ele mesmo resolveu fundar esse banco para emprestar. Ele começa emprestando pequenas quantias e sempre emprestando para grupos de mulheres, entendendo que as mulheres eram as pessoas, historicamente, né, mais vulneráveis daquela sociedade, porque, além de tudo, ainda eram impactadas pela violência dos companheiros. Os companheiros também eram humilhados na rua pela situação de desemprego ou de empregos precários. Quando chegava em casa, eles queriam descontar nas mulheres. Então, ele também teve mais um obstáculo. Ele não poderia
como homem, conversar com as mulheres, por razões culturais, entrar nas aldeias. Então, ele selecionou algumas alunas para poder ajudar nesse serviço. E é assim que ele funda, é a história que a gente conhece hoje como negócio social. Se espalhou pelo mundo inteiro com esse fundamento. A ideia de que você empresta para grupos de mulheres, para que elas também se empoderem, porque a questão não era só emprestar dinheiro, era isso também, evidente, para elas poderem começar a produzir o próprio sustento delas. Não era para consumir, entendeu? Para comprar bens de consumo imediato, fúteis, não tinha lugar para isso. Então, ele começou a financiar pequenos negócios. Então, elas reuniam 5 mulheres das aldeias e ele emprestava uma quantia. E como que era o pagamento? Por exemplo, emprestava lá, era quantia pequena, então, R$ 50. Era bem pouco mesmo, porque eram pessoas em condição de indigência, né? De pobreza extrema. Não é a pobreza, é a pobreza extrema. É a situação terminal dessa condição marginalizada, né? Em termos sociais e econômicos. Então, com isso, como que ele foi isso? Ele emprestava e o sistema de pagamento era semanal. Então, toda semana, se ela emprestava R$ 50, ele cobrava um juro bem baixinho, bem barato, para que a pessoa tivesse condição de pagar, entendeu? Não faria muito sentido no negócio social você emprestar a juros exorbitantes, como funciona nos bancos dentro de um paradigma insustentável. Os juros são altíssimos, porque a manutenção do dinheiro no sistema ocidental, ele é muito caro. Então, ele tinha que, dentro de um paradigma da sustentabilidade, ele não poderia repetir essa lógica. Ele queria que as pessoas se reerguessem para poder desenvolver condições de produzir a sua própria existência, sem depender dos outros, ficar dependendo nem dos maridos que viraram verdadeiros estorvos para aquelas mulheres, porque eles tentavam impedi-las, porque esse banco ele inverteu, né? Quebrou com o sistema patriarcal. Estimula primeiro o empoderamento das mulheres. Então, o que fazia? A cada semana, essas mulheres tinham que ir ao banco. Ir ao banco não, porque ele mudou essa lógica também, né? Ao invés de o pessoal sair da aldeia e ir ao banco, ele selecionou vários alunos, ex-alunos dele, e deu esse tipo de emprego, um emprego com essa lógica social. Eles iam lá, as meninas, geralmente mulheres, porque tinham entrada para lidar com as mulheres. Se mandasse homem, ia dar problema, ia dar conflito com os maridos, com a própria... E as mulheres não iam falar com eles. Então, geralmente eram alunas. Então, elas iam aquela história é invertida, é uma lógica invertida. O banco vai até você. Então, era dentro dessa perspectiva que ele foi, para vocês perceberem o seguinte, a diferença entre uma lógica de organização do negócio dentro de um paradigma insustentável. Ele tem um jeito, uma determinada forma muito específica, e não tem essa preocupação com o outro. Não, é diferente. Então, a lógica do negócio social é outra. Tem que ser outra, porque se for igual, volta para o paradigma insustentável. E a ideia, na verdade, era que
com o passar do tempo, essas mulheres, elas conseguiam, por exemplo, elas financiavam a produção, eles são muito bons, são tecelões, né? Tecelões. Elas são tecelãs. Então, elas não tinham matéria-prima para produzir os tapetes. Então, ele financiava isso, a matéria-prima para elas conseguirem. Então, elas iam cada semana, iam pagando aquele juro mínimo e, com o passar do tempo, ao quitar as dívidas, elas iam aumentando a capacidade, porque iam ganhando confiança. Só que, aliado a isso, veja, ele não era político, né? Não era como uma ONG mesmo. Ele não quis nenhum apoio, por exemplo, de Banco Mundial, nada disso, só um pouquinho, gente. Então, ele não tinha, o Yunus, no começo ele só levou bomba, né? Bomba, porque ele não conseguia dinheiro dos bancos convencionais. Ele começou com dinheiro próprio. É ele que começou a financiar isso, sabe? Tipo fundo perdido mesmo, porque ele imaginava que as pessoas, ele acreditava, ele tinha uma crença inicial de que o pobre é um bom pagador. Se você pegar a história mesmo das dívidas, as grandes dívidas, é de pessoas que são muito ricas, e têm crédito para pegar grandes quantias. E são os grandes inadimplentes, mais do que o pessoal pobre. Ele provou isso com esse negócio social, que, na verdade, se desdobrava para o aspecto político também, porque as mulheres começaram a perceber que elas não estavam sozinhas. Elas começaram a trabalhar em equipe, coletivamente, e começava a aumentar a autoestima delas, de capacidade organizativa, de estimular, por exemplo, a educação dos filhos, porque o plano dele, desse negócio social, é um plano, não é intrageracional apenas, tá? Ele tinha bem claro que era um plano intra, de alargar o presente para essas mulheres, mas visando a segunda e a terceira geração, os filhos e os netos dessas mulheres. Porque seria exatamente, e foi o que aconteceu, né? São quase 50 anos da experiência, e o que se comprova hoje é que muitos filhos dessas mulheres conseguiram depois estudar, financiados pelo Grameen, que é o banco, né, o Banco dos Pobres, ir para o exterior e retornar para continuar ajudando com esse negócio social. Então, a ideia do negócio social, o que aconteceu também? Muitas dessas mulheres, várias delas, com o passar do tempo, elas conseguiam desenvolver a oratória também, porque elas viviam em condição de muita repressão, e não podiam falar, né? Não podiam, imagina em público. Mas com esse exercício coletivo de gestão desses recursos inicialmente pequenos, mas foram se avolumando, tá? Então, com isso, o ponto central aqui, para a gente entender o que é um aspecto social da sustentabilidade, é que com esse tipo de intervenção, você consegue fortalecer o tecido social.
Isso garante um processo de empoderamento, não apenas social e econômico, mas político. E muitas dessas mulheres também, e as filhas ou filhos, depois, né, eles conseguiram se eleger como representantes dessas aldeias e também depois na política nacional. É esse o exemplo. Agora, veja, os obstáculos a tudo isso. Quando, por exemplo, o Banco Mundial, os bancos tradicionais começaram a perceber que era lucrativo o negócio social, eles tentaram colocar uma série de obstáculos para impedir o avanço desse tipo de política, que é uma política não de Estado, né? Uma política que vem da sociedade civil, não é uma política criada pelo governo. Inclusive, o Yunus nunca quis se meter, de se candidatar, porque a nada, porque ele percebia que os políticos tradicionais eram muito, assim como aqui no Brasil, provavelmente na maior parte, né, da sociedade moderna, os políticos eram muito mal vistos por conta do descaso em relação às questões profundas das comunidades. Não é diferente, né, gente? No Brasil, a gente tem pródigo em exemplos dessa ordem, da pessoa, dos grupos de poder se apoderarem do poder, mas só bajular o povo na época no período eleitoral, e depois não está nem aí, dá as costas mesmo. Então, ele não queria, na verdade, a ideia dele era muito mais profunda. Era uma ideia realmente de apresentar soluções, ao invés de ficar só também reclamando, falando do governo. Não leva muito a lugar. Você tem que apresentar soluções criativas e coletivas. Então, todos esses elementos que eu estou apresentando, eles são elementos constitutivos de uma iniciativa social. Como que você produz riqueza, produz o sustento dessas famílias com pouco recurso. Então, cai por terra aquela ideia de que precisaria de muito dinheiro para acabar com a fome mundial. Não, isso é mentira, é uma falácia. Na realidade, não precisaria muito. É necessário esse tipo de iniciativa. Aí você pergunta, não, mas e o outro negócio, que não é um negócio social, um negócio mais econômico mesmo, estrito senso? Não precisa acabar com ele. Mas, na verdade, você pode, com poucos recursos, estimular esse tipo de iniciativa, de política derivada da sociedade civil. Entendeu? Então, o aspecto social da sustentabilidade ele está associado a esse tipo de prática, né? Não é um discurso, sabe? Não é uma blá 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 sobre sustentabilidade, que a gente já se deu conta que isso aí não leva a lugar nenhum, a não ser enganar os tolos. Mas é com práticas mesmo, tá? E com todos os problemas, porque teve casos assim das mulheres também. É um país que tem muita gente, né? Realmente é um problema sério, porque tem problema de enchente, vira e mexe, vocês devem acompanhar hoje, mais rápido ainda, né, no noticiário, com a mídia globalizada, a questão das enchentes, que destrói mesmo, destrói, já teve relatos do próprio UNO, enchente lá que atingiu mais ou menos 70% do território do país. E quem mais ajudou a reerguer essas famílias que perderam a vaca, o cara tinha uma vaca que ele era financiado pelo banco. E morreu a vaca, perdeu familiar, perdeu toda a mobília.
perdeu a oficina que o cara tinha, e o que fez o Grameen, o banco, o Yunus? Ele foi lá e fez um refinanciamento da dívida dessas pessoas. Ele tem um ponto também, ele nunca perdoava a dívida, tá? Nunca. Ele renegociava de modo que o cara tinha condições, partindo de um outro pressuposto, que o cara é o teu cliente, é o teu parceiro. Ele não vê como um cliente que você vai tirar o couro do sujeito. Ele vê como um parceiro. Então, é bom que esse cara tenha condição sempre de manter a parceria contigo. Você financia. Se fosse no Brasil, por exemplo, financiar o pequeno negócio, financiar um sujeito que pode ter uma carrocinha para vender cachorro-quente, que circula a economia local, que gera renda para aquela pessoa, e além presta um serviço, um produto de importância para a comunidade local. Então, a sustentabilidade também ela tem que ser pensada sempre nessa perspectiva local, sempre. Esse é um fundamento. Então, vocês ouvirem falar em sustentabilidade global, é mentira, porque não existe isso. Sustentabilidade ela sempre está associada a práticas locais, de pequena escala, que ela vai se juntando, vai se articulando com outras práticas e criando uma teia. Isso é sustentável, sabe? Essa articulação em formato de teia. Tá bom? Então, essa ideia do negócio social, eu sempre trago como um exemplo concreto de que é possível você pôr em prática uma sustentabilidade, o aspecto social da sustentabilidade. Tá? Porque, veja, até no caso das enchentes, ele conseguiu ajudar mais o impacto da ação do banco, dos pobres, foi muito maior, muito mais efetivo, porque ele apoiou, sempre apoia, na verdade tem toda uma política, porque o banco foi crescendo, né, também, e atuando em várias áreas, servindo de referência para sistemas de microcrédito em vários países ricos, inclusive, só que né, países ricos que trabalham com uma outra perspectiva, porque as pessoas têm melhores condições. Mas a lógica é a mesma, a lógica de você tratar o outro não como um objeto, como uma coisa, como uma mercadoria, mas como um sujeito de direitos e de deveres. Porque o direito de ter um microcrédito para garantir o teu sustento traz junto o dever de cumprir, de devolver esse valor e também em forma de serviços e produtos em preços dentro dessa mesma lógica. Isso se chama, gente, no estudo da economia, é a economia solidária. Tá? E é um indício de que é possível você produzir riqueza sem ser abusivo, sem ser um parasita do outro, que destrói o outro para tirar o couro dele. Tá? Que é insustentável, porque você destrói, por exemplo, você destrói o consumidor, e aí? Quem é que vai consumir as bugigangas que você produz? Uma coisa meio insana, é irracional. No fundo, um paradigma insustentável, ele é insustentável por conta dessa irracionalidade. Sabe? Essa coisa muito patológica de processo de acumulação doentio, tá bom? Bom, essa é a primeira parte. Vocês têm algum comentário que vocês gostariam de fazer? Alguma pergunta? Gostaria de ouvir um pouco vocês. Licença, professor, boa noite.
não só complementar mesmo, que com relação a esses planos de incentivo, é o que faz realmente, verdadeiramente, conseguir ter um desenvolvimento, né? Principalmente ali quando fala das mulheres, eu estudei alguma coisa sobre UNOS há algum tempo atrás e realmente é muito engrandecedor. É uma pena que a gente não consegue, mesmo que localmente, fazer. Existem outras iniciativas aqui no país, mas todas muito pontuais, né? Porque é como se a classe de cima não quisesse, né? Até a própria classe política, porque a manutenção da pobreza é o que faz gerar votos, né? Então, sem que tenha essa pobreza ou fazendo com que as pessoas ascendam, cada vez fica mais difícil se reeleger para o padrão de políticos que nós temos hoje, né? Isso não só no Brasil, mas como foi na Índia, se a gente for para a África, é um país que sofre muito com essa parte de corrupção, e se a gente for pensar, principalmente ali nos 55 países da África, a grande maioria são países extremamente pobres, com uma riqueza mineral ou riqueza de solo gigantesca, mas que nunca conseguem se desenvolver, porque a corrupção não permite que existam programas que façam com que as pessoas ascendam, né? Uma perpetuação da pobreza de maneira arraigada já. Acho que é mais ou menos isso, assim, para complementar. Mas é muito interessante o termo para a gente parar e pensar mesmo, né? No que a gente pode fazer localmente para tentar ajudar com que as pessoas ascendam. Mais alguém gostaria de dar a sua opinião? Vocês já ouviram falar? Se faz sentido? Se entrelaça com a questão da sustentabilidade, que é muito mais ampla, né? E às vezes a gente tem uma visão meio primária da sustentabilidade. Licença, prof, me desculpa, eu não consegui ouvir direito o que você falou, cortou aqui para mim. Bom, eu falei se tem mais alguém que gostaria de dar sua opinião, se já ouviu falar nessa questão do Yunus, né, que é uma experiência muito estudada no mundo inteiro, todas as áreas do conhecimento, inclusive pelo direito também, sabe? Então, você gostaria de fazer algum comentário? Não estou conseguindo. Não escuta? Peraí. Escutou agora? Oi, prof, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, agora eu ouvi. Eu consegui ouvir a parte do Imunos. Eu nunca tinha ouvido falar, prof, de verdade. Essa foi a primeira vez. Mas eu queria já deixar uma observação sobre a fala da colega que falou antes, sobre realmente aqui no Brasil não ter tanta iniciativa a ponto de território nacional, justamente por conta disso. A pobreza gera voto. Isso é uma loucura, porque a gente elege os políticos para nos representar, só que a eleição se tornou um jogo onde todos os nossos interesses cotidianos estão ali, naquele jogo de eleição. Né? Bem como o professor falou, esse tipo de pauta só é levantada 2 meses antes da eleição. 2 meses antes da eleição que o político lembra do pobre, lembra de sustentabilidade, lembra de coisas assim. Né? Até aquele momento ali, ele só está fazendo de tudo para se eleger ou se reeleger. Né? É bem complicado mesmo. Bom, gente, outros aspectos que estão associados, vinculados aos artigos 3º e 6º da nossa Constituição, principalmente no artigo 3º da Constituição, fala que é uma questão muito ampla no mundo inteiro, principalmente no hemisfério sul,
que é a erradicação da pobreza. Então, está lá na Constituição, a erradicação da pobreza. Significa que de 1988, é evidente que isso é anterior, até agora, nossas práticas elas são inconstitucionais, porque a gente está longe de erradicar a pobreza. Entendeu? Pelo contrário, pelo que vocês falam aí também, a gente vive um processo de contínuo aprofundamento disso, ou manutenção. Para ser mais suave, seria um processo de manutenção. E que é, na verdade, se a gente parar para analisar, é uma tolice. Porque, veja, nós criamos ilhas de civilização, isso na realidade latino-americana ou no Brasil, que tudo contrasta com esse artigo 3º da Constituição brasileira. Então, nós criamos ilhas de civilização com segurança privada, porque são as pessoas que são mais afortunadas, e isso, de novo, não é nenhum julgamento, né? É uma constatação. E fora da fronteira dessas ilhas de civilização, a gente tem um oceano de barbárie. Então, vejam, é algo que, se você levasse a sério uma lógica dessa do negócio social, você neutralizaria isso, essa questão. Não pelo fato de você ser uma pessoa caridosa, um anjo, né? Isso também é outra tolice. Mas por uma razão mesmo de você manter o mínimo de elementos de sustentabilidade. Porque uma coisa é o seguinte, você ter essas ilhas, esse contraste muito grande, né? Entre ilhas de civilização, por exemplo, os grandes condomínios que nós temos, entendeu? Com segurança, tá? Mas o sujeito sai dali. E quando ele sai dali, ele é um alvo. Principalmente se ele vive cercado por um oceano de barbárie. Então, assim, gente, do ponto de vista sociológico, a violência que às vezes essas ilhas de civilização sofrem, elas são indícios de uma distribuição de renda, só que forçada, não pensada de maneira inteligente e suave por meio de um negócio social. É uma maneira de você... Não é todo mundo ser igual, isso é outra tolice também, mas, na verdade, você neutralizar isso, esses focos de conflitos. Entendeu? Essa distância muito forte e acentuada entre uma ilha de civilização e um oceano de barbárie. Então, e a gente mantém isso, né? Continua dessa maneira. E eu lembro de algumas situações no âmbito da nossa instituição, de alunos sendo assaltados, cara tomando celular e tudo. Quer dizer, do ponto de vista assim, mais amplo, quando a gente pensa a sustentabilidade ou a não sustentabilidade, que é o lado sombrio da nossa civilização, a gente começa a compreender melhor isso. Compreender, e evidentemente não é justificar a violência, não é achar bom que a pessoa foi assaltada, não é isso. Mas a gente tem condição de entender que é preciso fazer algo diferente do que se tem feito. Entendeu? Nem que se pensar algo. Uma das possibilidades é por meio disso. Mas, evidentemente, que não é suficiente, tem que ter outras. E também, no caso da Índia, de Bangladesh, o Yunus ele começou a assumir responsabilidades que não são responsabilidades da sociedade civil, é responsabilidade do governo, ou melhor, do Estado, né? Porque é para isso que existe o Estado, para poder tomar conta dessas questões
que são fundamentais para garantir o tecido social, né, mais ou menos equilibrado, sem muito contraste. Tá bom? Então, são questões que nos levam a pensar, a compreender melhor o mundo que a gente vive e o que a gente pode fazer no sentido de apresentar soluções para isso, porque já passou da hora. Blá, blá, blá da erradicação da pobreza, essa coisa. Ninguém aguenta ouvir isso mais. Né? Aguenta ouvir como é que se enfrenta isso. Como é que realmente a gente apresenta alternativas efetivas e eficazes que consiga minimizar esses focos, esses possíveis focos de conflitos e de violência de toda ordem. Então, é isso. A sustentabilidade, o aspecto social, eu citei mais essa questão associada à produção, do sustento das famílias e tudo, mas há os outros elementos, a questão da segurança. Como é que você vai pensar em segurança pública se você vive sob a égide de um paradigma que separa, que marginaliza, que produz essa desigualdade e, além de produzir, reproduz, aprofunda isso. Então, é evidente que não tem como você pensar numa segurança pública preventiva, não uma segurança pública que defenda a ideia de fazer mais presídio, pegar o dinheiro público, né? Porque tudo é dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro da sociedade. Então, o cara vai enfrentar a violência pública não com prevenção, com esse tipo de negócio, um negócio social que se antecipa, né? Evita. Se a pessoa tem ocupação e possibilidade de geração de renda, a maioria iria fazer isso. Não iria ficar no centro da violência, porque é sempre uma minoria, né? Uma minoria que tem coragem de partir para a violência, mas que é o suficiente para nos aterrorizar. Então, veja, a violência que a gente sofre, que a gente vê, por exemplo, em qualquer ambiente que a gente toma contato, na verdade, ela é um efeito de um paradigma que é a causa maior, né? Um paradigma excludente, um paradigma que é insustentável, por isso ele gera todo esse tipo de sintoma. Um deles é o sintoma da desagregação social. Tá bom, gente? Faz sentido para vocês? O que vos parece? Professor, eu acho que faz todo sentido, até porque se a gente for pensar, o Brasil ele é um país 100% assistencialista, né? E, lógico, como o professor falou, né, não julgando nada, mas eu acho que enquanto a gente tiver uma boa parte da população que mais necessita desses indicadores sociais que possam influenciar não só na saúde, educação e segurança, viverem desse assistencialismo, eu acho que não tem como a gente mudar a chave de um indicador insustentável para sustentável. Não sei se eu consegui explicar bem, mas eu entendo assim, enquanto a gente tiver uma maior porcentagem das famílias que tem gente que precisa, é claro, a gente não pode negar, tem pessoas que vivem daquilo e aquilo é o sustento delas, né? Essa assistência que recebe do governo. Mas tem muitos que, por receberem esse assistencialismo, deixam de se desenvolver e por isso a gente perde um desenvolvimento econômico também, um crescimento econômico que vai influenciar em outras áreas de desenvolvimento social, né? Então, eu creio que isso seria um dos indicadores insustentáveis na área social, que tinha que ter uma mudança para
mudar que seja a mente dessas pessoas que vivem de assistencialismo, como o professor falou desse caso do moço de Bangladesh, não lembro o nome dele, Yumni, com medo de falar errado. A intenção dele não era emprestar dinheiro para sobrevivência, era emprestar dinheiro para que elas evoluíssem, né? Para que elas se realocassem, que elas conseguissem de 50 transformar em 100 e assim, consequentemente. Não, o que acontece no Brasil é que hoje eles ganham 200 e ainda reclamam que ganham 200 e vão viver com 200. Eles não querem ir atrás do 300, do 500, do 1.000. Então, eu vejo assim que o aspecto social, como o professor falou, ele afeta todos os outros aspectos, desenvolvimentos, né? Então, eu não consigo ver no Brasil quando a gente vai conseguir mudar essa chavinha de insustentável para sustentável, quando a gente for 100% assistencialista e voltar a parte social apenas no auxílio, no assistencialismo em si, eu quero dizer, né? Eu vou sustentar você e você fica aí e beleza, entende? Então, eu acho que quando a gente conseguir mudar e tirar as pessoas de baixa renda, tem subido bastante, não o suficiente, eu sei disso, mas quando eu conseguir tirar aquela pessoa de um estado de risco, de pobreza extrema e levar ela que seja para um nível acima, ela em si vai começar a procurar uma educação melhor, ela vai entender a importância da segurança, da saúde, acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Não sei se eu consegui me fazer entender. Com certeza. A questão da diferença entre toda a intervenção que o Yunus promoveu na Índia, né, em Bangladesh, é que é o seguinte, ele fazia o sistema de microcrédito dele, era um sistema ancorado em grupos, entendeu? Então, veja, até nisso ele inovou, porque muitos programas, inclusive no Brasil e em outras partes do mundo, fracassaram porque não tiveram esse tipo de cuidado, de promover algo no sentido coletivo. Então, ele reunia um grupo de mulheres, e que uma prestava conta para a outra, a ideia do coletivo. No Brasil e em outras experiências, o que predominou era o microcrédito, sim, mais individual. E sem essa preocupação, esse acompanhamento, entendeu? Esse monitoramento. Então, elas tinham, ele tem alguns relatos de que as mulheres choraram a primeira vez que receberam alguns centavos de empréstimo, porque elas nunca tinham recebido nada. Então, elas se emocionavam, assim, sabe? Pelo fato de acreditarem nelas. Mas nelas, não individualmente. Essa é uma diferença importante. Porque a sustentabilidade, ela sempre tem como fundamento essa questão da teia, do coletivo, não do indivíduo em si mesmo. Por isso que muitos programas por aí afora, eu conheço vários que fracassaram. E a explicação mais forte para isso é esse ponto de partida. Começou errado, né? Porque, na verdade, o empréstimo coletivo, ele obrigava as mulheres a conversar, a criar um projeto comum entre elas, como se fosse uma microcooperativa, né? Uma microempresa, uma pequena empresa. Então, elas iam comprar, por exemplo, no exemplo que eu dei, que é um exemplo dele mesmo, muito comum naquela região. Elas começaram, o projeto inicial era produzir um tapete. Então, as 5 mulheres, elas se empenhavam, quer dizer, um passo de cada vez, entendeu? Então, elas produziam o tapete. Aí apareceu outro problema, né? Mulheres pobres, sem articulação, analfabetas, como é que elas iam vender isso, comercializar? Aí o banco ajudou de novo.
O banco entrou com um sistema de comercialização facilitado. Então, assim, se essas pessoas também não tiverem esse tipo de apoio, elas estavam morrendo de fome. Então, no início, ele fez doação a fundo perdido, acreditando que elas iriam pagar. Então, é um processo de longo prazo, né? Não é imediato. Mas você tem razão. Faz sentido pensar em qualquer política no sentido assistencialista. Porque ele pode funcionar no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, a pessoa tem que construir a sua autonomia, senão não funciona. Tá bom, gente? Isso, eu acho que tá bom. Por hoje, acho que ficou bem discutido esse Professor, aspecto social. Pois não, pode falar. desculpa, é mais a título de curiosidade mesmo, mas dá para relacionar esse aspecto social com a questão da Conferência de Mudanças Climáticas e o Plano de Crescimento Verde, que foi lançado agorinha, assim? Em que sentido, Eduardo? Explica melhor aí. Então, é que eu não vi tanta coisa, não li tanta coisa a respeito, mas eu vi que esse plano de crescimento verde, acho que foi no final do mês, né, que foi lançado, eu li que eram mais... Só um segundo, professor. Desculpa, fui interrompida aqui. Eu li que era uma coisa que tinha um viés social, econômico, tinha toda essa pauta ambiental também, mas eu vi muitas críticas dizendo que era mais uma coisa vazia, assim, mais uma coisa superficial, que não aprofundava muito essa questão, e eu vi falar bastante sobre esse aspecto socioambiental mesmo. Só que eu não cheguei a aprofundar a leitura, então não sei falar muito mais que isso. Só queria saber para saber com que viés ir olhando, sabe? A crítica que se faz à economia verde, a toda essa coisa que colocaram esse adjetivo, é que ela foi também cooptada pelo paradigma da insustentabilidade, entendeu? Então, é como se o cara maquiasse, né? Fizesse de conta que estava preocupado mesmo, mas é uma economia verde muito refém também das lógicas de mercado, né? Essa é a crítica que se faz, porque a economia verde ela é bem diferente, por exemplo, de uma lógica da agroecologia, da agroeconomia, que de fato é uma filosofia, né? Que é muito mais profunda. Não tem uma preocupação imediata com o mercado, entendeu? Então essa é a crítica que se faz. Por isso que ela se tornou, e é muita gente boa fazendo crítica a essa coisa do, é igual também o desenvolvimento sustentável. Um monte de corporação aí, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Samarco, ela se diz sustentável. Se você lê os documentos que ela tem lá sobre a missão e tal, você fica maravilhado, né? Mas veja a prática, uma prática de mineração extremamente agressiva, sem menor compromisso assim, com a população que foi destruída, né? Com a população e com o ambiente biofísico, que vai levar centenas ou milhares de anos para recuperar e sabe lá, né? É uma estimativa otimista. Então, tem que tomar cuidado também com esses adjetivos. Tem que olhar de fato como é a prática, entendeu? Então, você vê essa história dos selos que foram criados também, muitos deles são criados dentro do paradigma da insustentabilidade, para fazer de conta que é sustentável, que é verde, mas que, na verdade, não. Ele mantém uma lógica de acumulação e prioriza a preocupação maior com a venda excessiva. Da mesma forma, muda um pouquinho, né? Dá uma maquiada, mas não é uma mudança profunda. É mais ou menos a ideia que a gente discutiu aqui.
Uma coisa é você ser assistencialista no primeiro momento, sabe? O sujeito caiu na tua frente ali, não tem força nem para se levantar. Não adianta você ir dar sermão nele, dizer que vai ensinar o cara a pescar, isso é outra tolice. Você tem que dar um prato de sopa para o cara, para ele poder se levantar. É isso que o Nunes falou. Só que ele não fazia individualmente. Então, você dá o prato de sopa no primeiro momento, alimenta o cara, para o cara ter condição, pelo menos, de andar, né? Aí depois você vai, mas cobrando também o dever de corresponder a essa ajuda inicial, entendeu? Então, é assim, o debate do verdejar, né? O esverdeamento do mundo, tem que tomar cuidado, porque os grandes negócios também incorporaram esse discurso, né? Tá? Então, essa é uma parte que se critica na economia, nessa coisa da economia verde. Mas não é tudo, não dá para fazer uma crítica generalizada, porque é injusto. Sempre a gente comete injustiça quando a gente generaliza qualquer coisa. Tá bom? Tá bom, Eduardo? Tá bem, professor, obrigada. E outra coisa que eu queria perguntar, mas isso não é sobre a aula de hoje, é sobre os julgados socioambientais que a gente tem que apresentar. Posso perguntar? Pode. Eu queria saber se existe, tipo, se tem problema eu pegar um julgado que é de 2012, 2013, assim, ou precisa ser uma coisa mais atual? Pode. Ah, tá. Beleza, obrigada. Pode, não tem problema nenhum, desde que ele seja um julgado socioambiental, tá? Ah, isso é sim, só não é tão novo. Tá bom? É só isso, mas Obrigada. pode sim, pode, não tem problema nenhum. Tá bom, então, gente, encerramos. Próximo encontro a gente vai falar dos aspectos econômicos e jurídicos, tá? Então, a gente encerra essa parte mais conceitual, que eu sempre trago não só o conceito, para a gente não ficar viajando nas nuvens, e também não leva a lugar nenhum. É importante sempre associar esses conceitos a esses casos concretos, tá? E aí o entendimento fica melhor. Tá legal, gente? Tudo certo, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite, bom descanso. Boa Obrigada, professor, boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite, prof. noite.